Oi, gente, eu sou a Rafaela do Livros com Romance. No vídeo de hoje eu vim falar sobre 3 romances darks que eu não curti. Vou explicar o motivo de cada um. E, gente, dificilmente eu faço esse tipo de vídeo aqui. Porém, eu pensei nesse tema, falei, eu já fiz sobre livros que eu não curti, por que não específico de romance dark, entendeu? Porque eu sei que muita gente me acompanha aqui porque eu gosto de falar de romance dark. Aí eu separei 3 livros que eu não curti muito pra falar um pouquinho sobre eles com vocês. Mas eu queria pedir que, se você gosta do conteúdo aqui do canal, não esquece de se inscrever aqui no botãozinho de se inscreva pra não perder nenhum vídeo que eu postar, porque eu sei que muita gente acaba me assistindo aqui, mas ainda não é inscrito, tá? E assim você não perde nenhum vídeo. E também pedir que, se você ainda não é assinante do Kindle Unlimited, muitos dos livros que eu leio geralmente são pela assinatura, e nesse link que eu deixo na descrição você ganha 30 dias de graça pra testar, então vale muito a pena conferir, tá bom? E também, caso você curta promoções de livros, tem o link aqui na descrição do canal lá de promoções no Telegram. Eu tô sempre postando coisas imperdíveis pra vocês, e me segue lá no Instagram também pra me acompanhar diariamente. Eu faço diário de leitura nos stories, então assim, é muito mais fácil vocês falarem comigo lá pelo Instagram, porque aqui, gente, eu gravo com uma certa antecedência. Mas bora falar desses livros, eu tenho bastante coisa pra falar deles. Eu separei aqui, então, 3 livros. Os 2 primeiros são livros gringos e o último é um romance de autora nacional, né? Então, o primeiro livro aqui que eu separei é Pretty Stolen Dolls. Na verdade, eu vou incluir aqui essa trilogia, né, das autoras Kerr Tucker e Cal Webster. Essas autoras são muito famosas para escrever romance dark. Muita gente conhece elas e elas fizeram em conjunto aqui essa história, né, dessa trilogia. E eu não lembro com todos os detalhes para dizer para vocês, nome de personagem nem nada, mas basicamente a protagonista, ela foi mantida ali em cativeiro por muito tempo, tá? Por um cara que era meio louco, e ele fazia isso, meio não, né, gente? Completamente louco. E ele fazia isso não só com ela, mas com outras meninas também. Ele criava elas como se elas fossem bonecas. Então ele vestia, ele gostava de deixá-las em certas posições, era muito bizarro. E ela conseguiu escapar, e hoje ela, se eu não me engano, trabalha pra polícia, e ela vai ter que investigar todo esse caso, né? Vai voltar a perseguir ele pra ver se encontra ele, porque, se eu não me engano, ele continua fazendo com outras pessoas. Ela foi a única que conseguiu escapar, mas assim, toda a premissa é muito interessante, só que obviamente nada é muito romantizado, né, gente? Um romance dark onde o cara louco é louco mesmo e não tem redenção pra ele de forma alguma. Não que em romance dark a gente espere pela redenção, a gente não espera, mas a gente sempre fica ali na expectativa do cara no fim ser um bonzinho, mas ele faz coisas ruins, sabe? Nesse caso aqui o cara só faz coisas ruins mesmo. E eu gostei bastante da história, né, do mistério, dessa coisa de adrenalina, porque é todo um trabalho em equipe ali. Ela tem um outro parceiro que trabalha com ela, que, se eu não me engano, ela acaba se envolvendo com ele também. Mas fica ali, sabe, essa coisa de mistério, e não tem nada muito no foco no romance, nem em relação a ela com o parceiro. Então, eu não fiquei tão presa assim na história, não foi um romance que no final das contas eu curti tanto. Eu acho que eu finalizei a trilogia, se eu não me engano, mas mais pela curiosidade mesmo da história, né, da premissa, e realmente era muito bizarro, assim, a forma como o cara tratava as garotas, então eu ficava ali curiosa pra saber o que tinha virado daquela situação específica que estava acontecendo, mas eu não curti, não é um livro que eu fico recomendando, sabe? Não é o tipo de romance dark que eu curto. Eu sei que tem milhares de romances darks absurdos e essas autoras são muito famosas. Tem outros livros delas, inclusive, que eu quero muito ler, principalmente da Cal Webster, mas por enquanto não tá rolando, gente. E esse livro não rolou, eu li há muitos anos atrás, inclusive, tá? Eu tive que buscar ali no meu Scooby pra ver que livro mesmo que eu não tinha curtido, porque dos últimos tempos eu tenho curtido todos. Agora, um livro que eu coloquei nessa lista mais pela questão de que foi uma frustração e que depois disso eu me surpreendi. Então ele vale entrar nessa lista. Por quê? Aqui eu vou citar a série Ruthless People, tá? Mas eu vou citar apenas o conto do Declan e da Coraline. Porque o que acontece? Este conto foi o primeiro que eu li, é o 0 pontos. Coraline é uma pessoa comum, né? Se eu não me engano, ela trabalha em advocacia, eu não lembro exatamente a profissão dela. Ela faz alguns projetos sociais, se eu não me engano, mas ela conhece o Declan, e o Declan vem de uma família mafiosa. E eu gosto muito desse universo de máfia, né? É um dos livros que eu mais gosto aí de ler. E ela conhece ele e ela se apaixona por ele, mas ela abomina tudo que ele faz. E aí, o que acontece, gente? Não é um livro muito grande, se eu não me engano, é realmente curtinho. Ele dá ali uma prévia, né, do que é essa família do Declan. Ele é primo, se eu não me engano, do Liam, que vai ser ali o herdeiro da máfia, mas ele não se aprofunda tanto na máfia, ele se aprofunda mais ali na relação entre eles, né, dela chegando na família, porque o primeiro livro, de fato,
quando a Melody e o Liam vão ficar juntos, né, vão casar ali naquele casamento arranjado entre máfias rivais, ela já tá inserida na família e tem toda uma situação por trás, aonde ela ainda assim se ressente muito do que a família faz, ela tá com ele, mas enfim, ela não concorda com praticamente nada. Só que esse conto, na verdade, eu acho que seria interessante ler talvez depois do primeiro, não sei, porque depois que você lê o primeiro livro e você entende um pouco dela, é interessante você ler o começo, né, da história dela com o Declan. Porém, eu comecei por esse livro, esse 0.5. Eu não achei tão legal, não achei tão profundo, sabe? Não fiquei tão presa na história. Porém, eu ainda resolvi continuar a série, né? E aí dei uma chance para Ruthless People, que é de fato o primeiro livro, e eu vou deixar a capinha dele em português se eu achar, porque ele já foi traduzido por uma editora. E por enquanto acho que só tem o primeiro livro, tá? Ele tá disponível no Kindle Unlimited. Eu queria muito fazer essa releitura, inclusive, eu tô pensando em fazer ela lá no meu Instagram. Deixem aqui nos comentários se você gostaria de eu fazer essa leitura em conjunto com vocês. Mas eu amei depois a série. Sério, a Melody e o Liam como protagonistas. Se eu não me engano, 3 ou 4 livros ali só sobre eles, comandando tudo. E depois tem a série da segunda geração. Então é o tipo de livro, por exemplo, que eu não curti, mas que os que vieram em seguida foram muito bons e eu super recomendo. E por último, um livro que é um romance nacional, que na verdade é o segundo de uma duologia, que é o livro Roleta Russa, parte 2, da Gisele Souza. O primeiro livro, né, dessa duologia, eu gostei muito, também é um romance de máfia, onde a protagonista ela se muda para os Estados Unidos e ela acaba conhecendo na rua, se eu não me engano, um cara que ele é herdeiro da máfia também, né? Ele é herdeiro e ele também não é muito fã da máfia, é louco pra sair dessa situação, mas ele não tem o que fazer. Se eu não me engano, ele é até filho único, então ele vai ter que seguir os passos do pai ali. Mas o primeiro livro, a gente termina com um plot twist tão bom, mas tão bom. Ele tem muito a ver com o nome Roleta Russa, sabe? Ele faz muito jus ao nome. Eu basicamente tô dando um leve spoiler. Um grandíssimo spoiler. Mas o que acontece? O segundo livro, eu achei que ele ia ser nessa mesma medida, sabe? Ele talvez ia ser morno no início, esquentando no meio e no final ia ser bombástico, nem o primeiro. Eu pensei, se o final do primeiro foi dessa forma, o final do segundo, com certeza vai me deixar de queixo caído. E não foi bem assim. Eu acho que o segundo foi morno o livro inteiro. Chegou no final, eu não tava nem aí pro final. Então, eu acabei, tipo, lendo, mas eu não curti tanto, sabe? Quanto eu tinha curtido o primeiro livro. E o primeiro livro eu nem acho que, meu Deus, é mil maravilhas, nem tudo isso, mas ele foca ali bastante nessa questão do cara não ter muito essa vontade de seguir na máfia, e ao mesmo tempo ele conhecendo a menina, ele quer ser uma pessoa boa, mas ele também precisa ser uma pessoa ruim, e no final dá merda, e eles precisam se resolver, entendeu? Precisa acontecer um monte de coisa, adrenalina, coração na boca, perdi o fôlego, umas coisas assim, gente. E aí depois o segundo foi meio frustrante, porque não foi o que eu tava esperando, igual o primeiro livro foi. Mas é isso, me conta aqui embaixo nos comentários qual livro de romance dark que você leu, mas não curtiu. Quem sabe a gente não troca figurinha aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos, até a próxima e tchau, tchau.